Oi, boa noite de novo. Caiu geral aqui, gente, desculpe. Esperavam ver se volta. Esperar as meninas entrarem de novo. Obrigada, obrigada. Quem voltou, a conexão ficou bem ruim. Acho que agora vai. Bora lá, Caiu. né, Maga? Olá. Oh, agora vai. Oi. Nossa, caiu geral. Eu tirei do Wi-Fi porque eu achei que ia ficar bem ruim. E aí ele travou geral, assim, não voltou. Enfim, Uhum. esperar a Tá Ediane chovendo entrar de bastante novo. aí, Maga? Choveu bem agora no final da tarde e aí fica tudo meio ruim, essa coisa de Uhum. internet. Ainda bem que não acabou a energia, porque aqui onde eu moro geralmente cai a energia e demora horas para voltar. A Ediane chegou, que bom. Ai, obrigado pessoal que está voltando. Os problemas técnicos, mas estão aí. Oi, Pois Ediane, é. tudo bem? Oi. Deu. Oi, boa noite, tudo bem, Boa noite. meninas? Boa noite, meninas. Bora lá? Vamos Bora lá. conversar então? Vamos lá. Queria começar com vocês se apresentando um pouquinho, para quem não as conhece. Quer começar, Dessa? Começar de cima para Quero, baixo. começo sim. É, Então, vai. boa noite, pessoal que está chegando. E eu sou a Andressa, sou psicoterapeuta. Estou atuando aqui na área terapêutica há mais ou menos há uns 2 anos, né? E venho nesse processo de desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional. E vai ser uma alegria dividir aqui essa 1 horinha com vocês, trazendo esse assunto tão legal. Legal. Jane? Meu nome é Edjane, eu sou psicóloga, moro aqui na cidade de Patrocínio, Minas Gerais. Trabalho com atendimentos clínicos presenciais e online. E é uma alegria para mim, né, estar dividindo esse espaço aqui com vocês e acolher todo esse pessoal que está com a gente, né, nessa última live de fechamento sobre os temperamentos. Legal. Nelice? Eu sou a Nelice, eu sou de Cuiabá, Mato Grosso. Para mim é uma alegria imensa estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês desse tema, né? Eu sou psicóloga clínica, atendo tanto online como presencial, também aqui em Cuiabá. E acho que é isso. Somos todas alunas do Dr. Pacheco, né? Somos do time do Dr. Pacheco. E agora acho que vamos para a certificação, né? Vamos ver. Vamos, né? Que alegria, né? A certificação, assim. Estamos vivendo dias de ansiedade, né? Bem, para eu sou a Magali, eu sou psicóloga clínica. Trabalhei durante muitos anos na área corporativa, né? E depois migrei, né, para a área clínica depois de alguns anos me preparando para isso. Né? Passei um tempo assim exercendo mesmo só a maternidade, né? Só não, né? Porque é bastante coisa. E migrei para a área clínica, né? Também entrei para o time do Dr. Pacheco e conheci essas bênçãos aqui que estão comigo hoje, né? Falando de temperamentos. Então vamos lá, eu queria começar situando um pouquinho, né? O que são os temperamentos, como é que foi identificado temperamentos, né? Só para a gente fazer uma breve introdução. E aí depois eu acho que a gente pode falar um pouquinho de cada um deles e adentrar o assunto dos relacionamentos, né? Então, assim, para quem não conhece, né, a primeira vez que está ouvindo falar de temperamentos, foi um médico chamado Hipócrates, né, na antiga Grécia, 460 antes de Cristo,
que observou, né, e distinguiu os temperamentos, né, e foi pela observação mesmo. O que, né, para nós, nosso olhar, né, século XXI, totalmente adaptado ao cientificismo, né, tem uma certa dificuldade de compreender muitas vezes, né, como é que observou isso. E principalmente aqui no Ocidente, com o passar dos séculos, isso foi se perdendo, né? E foi há poucos anos, né? Agora aí, né? 2000 e alguma coisa. Bom, eu conheci o Ítalo em 2018. Não sei se vocês conheceram ele antes, né? Mas foi o Dr. Ítalo Marcilli que trouxe esse assunto de novo, né? E voltado para a área de educação, né, de filhos. Iniciou com isso, né, o assunto dele, e abriu um leque gigantesco, né. Porém, tem várias áreas de estudo que conhecem e falam um pouquinho, né, também de temperamentos, principalmente a medicina antroposófica, né, é uma linha da medicina que observa os temperamentos, que leva em consideração. A filosofia também é uma área que também, né, observa e considera. A própria psiquiatria voltou a falar disso, a sociologia, a biologia, né, então tem várias áreas, né, que estão voltando a falar sobre temperamentos. Quando a gente fala em temperamentos, a gente tem que abrir o nosso olhar para um campo mais simbólico. Então, é muito importante a gente pensar em 4 elementos, que é terra, fogo, água e ar, né? E depois pensar em quente, frio, úmido e seco, né? Porque os temperamentos eles têm correlação com esses elementos, né? Quando a gente pensa em característica quente, tudo que é quente expande. Então, vamos pensar, quando a gente vai fazer café e colocar água no fogo, né, com calor, essa água tende a entrar em ebulição e ela vai ferver. Então, essa é a expansão do quente. Quando a gente pega essa mesma água e coloca ela no freezer, ela tende a contrair. Então, o frio faz contrair, ela vai congelar. Né? Então, esse é um outro ponto. A umidade, ela envolve, ela se adapta. Vamos pensar numa casa de praia, que às vezes fica fechada, que se não tiver ventilação, se você não abrir, não deixar o sol entrar, a ventilação entrar, essa umidade ela vai tomando conta ali daquele ambiente. Então, vai umedecer roupa, vai mofar coisas, né? Então, a umidade ela vai envolvendo tudo que ela encontra. E quando a gente fala em seco, a gente pensa em rigidez e firmeza, né? Às vezes a gente fala, né? Até mesmo de pessoas, né? Pessoa seca, né? Então tem a ver com isso. O temperamento é uma estrutura mineral, ele é fixa, ele é fixo, ele não muda, né? É como se fosse um filtro, né? A pessoa olha o mundo a partir disso, né? A partir das lentes dela. Né, como se ela tivesse um óculos e cada temperamento tem a sua lente. E é diferente de personalidade. Quando a gente pensa em personalidade, você pode simbolizar com o reino vegetal. Né? A personalidade, ela cresce, ela muda, ela se desenvolve, né? Ela vai amadurecendo, ela vai modificando com o passar das experiências, né? Da vivência. Então, você pode pensar que o temperamento é o solo, né, e a personalidade é como se fosse o vegetal, que vai ser plantado ali naquele solo e vai se desenvolver ali. Né? O temperamento, ele é algo que ele interfere em tudo que a pessoa vai fazer, né, desde os seus hábitos de sono até a sua alimentação. Né? Então, à medida que você vai conhecendo os temperamentos, você vai compreendendo por que você faz de tal modo, ou vê de tal modo, e o outro do outro jeito, né? E aí, depois a gente vai falar de relacionamento, né? Que é
basicamente isso, né? São duas pessoas diferentes, né? Que veem o mundo por lentes diferentes, né? E que se unem, né? E aí, como é que fica isso, né? Complicado, né, Maga? Duas Né? pessoas diferentes, mundos diferentes, dividindo a mesma casa, né? A gente estava falando um pouquinho antes de entrar na live sobre exatamente essa questão de como que junta né, o casal dentro de um relacionamento e ambos consigam se respeitar entre si as suas próprias diferenças. Além de tudo aquilo que a gente já conhece sobre relacionamento, aquelas crenças que já estão bem arraigadas na nossa sociedade, né? Aquela coisa que a gente traz um pouco da família. Então, uma mulher, um homem, né, um casal, quando se une, ele vai trazer para dentro desse relacionamento a visão de mundo do que viu dentro da sua casa, enquanto criança, ali com os pais. Então, a gente acaba carregando um pouco dessa visão e refletindo nesta união. Então, esse é um ponto que já traz bastante desajustes ali na relação, porque cada um vem, né, de uma cultura, cada um vem de um ambiente diferente, cada um teve as suas vivências sociais diferentes, né? Viu ali no seu seio familiar, entre pai e mãe, pessoas próximas, tios, e então vai existindo nessa construção desse imaginário, vai formando como se fosse um padrão mesmo mental, que aí, né, quando você adentra ali o casamento, quando você une ali com a outra pessoa, você acaba trazendo isso um pouco. E aí há toda essa confusão às vezes, né? O fulano não me entende, a ciclana é sempre muito nervosa, é sempre muito impaciente. E aí os relacionamentos eles começam a ficar extremamente conturbados, né? E a ciência dos temperamentos devolve, né? Eu falo que devolve um pouco essa paz, né, para dentro de casa, porque quando a pessoa ela entra em contato com os temperamentos e ela passa a descobrir como ela é de verdade, e ela começa a entender também o seu parceiro, né, ou a sua parceira. Então, eu, por exemplo, eu me identifiquei nos meus estudos, nesse autoconhecimento, como fleumática. E o meu marido como colérico. Então, o colérico, entrando um pouquinho aqui, né, do colérico, ele explode muito rápido, né? Ele é uma pessoa expansiva, é a pessoa que já toma ali o partido das coisas, que quer já fazer, já pega e faz, não pensa muito. Então, enquanto eu estou pensando ali, né, tô pensando sobre aquela situação, ele já está resolvendo. Então, se eu não entendo que ele é assim, eu falo, mas espera aí, né? Eu quero brigar do tipo assim, mas você tem que esperar, tem que ter paciência comigo, e que não sei o quê, tudo você quer fazer primeiro, né? Você quer passar na frente, aí entra aquela coisa assim, né? Você quer mandar em tudo, né? E eu, hoje, conhecendo o meu temperamento, e sabendo que ele está à frente, para mim é uma paz. Porque às vezes eu trago uma questão e ele já consegue resolver imediatamente. Eu falo, ai, que bom, não preciso ficar pensando muito sobre isso. Porque o fleumático tem, né, Edilene? O fleumático, assim, se tiver alguém para resolver, melhor ainda. Né? O colérico, ele é o temperamento quente, né, desse. Quente, né? O fogo, ele é quente, né? ele é o fogo, né? E então, seco tem alguns também, momentos, né?
Então, por exemplo, nesse movimento da pandemia, né, todo mundo dentro de casa, muitas vezes, assim, no trabalho dele, é batendo na mesa, né, sabe aquela coisa de explodindo, e aquilo me dá até uma coisa, eu falo assim, meu Deus do céu, né, tá brigando com o mundo. Então, Sim, se eu não entendo esse movimento dele e também não entendo o meu movimento de, tá tudo bem, não é comigo, não é com a casa, né, não é com nada, é dele lá com o trabalho dele. Pronto, vai lá, resolve. E isso não entra na relação, né? Não entra como discussão, né? Não afeta o nosso interior, porque se a gente não conhece, a sensação que, né, às vezes, se o imaginário não está bem formado, a nossa personalidade não está bem formada, já começa aquela ideia, ai, será que ele está bravo comigo? Né? Ai, será que aconteceu alguma coisa? Ai, vira será? pessoal, E aí, né, vira entra nesse movimento pessoal. pessoal. É, Isso, Maga, perfeito, perfeito, muito bem colocado. Entra nesse movimento pessoal. E aí, o que acontece? Acontece os desajustes da relação, né? Começa a entrar ali nos atritos. Então, conhecer esse movimento interno nosso, como você trouxe, né, Maga, é mineral. Então, no nosso nascimento, na nossa concepção, né, não é nem no nascimento, né, na nossa concepção, existe ali já um jeito de ser, um jeito de enxergar esse mundo, e cada um de nós enxerga de um jeito. Né? Isso, isso. não que nós estamos fadados ao que é bom ou ao que é ruim desse jeito de ser, mas a partir do momento que a gente consegue entender, nós temos a oportunidade de amenizar, né, esse lado bom e Isso. esse lado mais sombra nossa, né, o lado luz e o lado sombra. Então, é bem interessante nesse movimento interno do casamento, né? E aí junta com todas as outras coisas. Então, tudo que é externo passa a deixar de ser importante. Então, você muda a sua relação com seu marido porque você não precisa trazer mais aquelas crenças, né? Que é da família, o jeito que a mãe faz, o jeito que o pai faz, o jeito que né, os amigos, o seu seio de amizade acaba fazendo, porque a gente vai se afinando com aquelas pessoas que têm o mesmo jeito que a gente, né? E acaba, querendo ou não, a gente acaba pegando alguma coisa do outro, né? Não tem como. É, é. E isso é muito importante, porque traz essa clareza na relação no dia a dia para o casal. Uhum. E é super interessante a dinâmica do temperamento, porque nos faz conhecer a nós mesmos e também conhecer o outro da forma como ele é, não é? É uma chave de compreensão. Quando eu me É. casei, há quase 8 anos atrás, eu nem tinha ouvido falar sobre temperamentos, né? E aí, quando a gente vai adentrando a teoria, que a gente vai conhecendo, vira uma chave, você fala assim, gente, era isso. Se eu soubesse disso, eu teria evitado muitos conflitos. É claro que hoje aqui na live a gente está trazendo uma proposta sobre relacionamentos, mas isso está voltado a toda essa dinâmica nossa, né, enquanto seres humanos, porque nós somos seres relacionais, né, com as pessoas do Sim. trabalho, com a nossa família. Então, a todo momento nós estamos esbarrando nessas pequenas diferenças, nessas tendências que são do temperamento, e quando a gente consegue entender isso, a nossa forma de se comunicar muda, a nossa forma de se comportar muda em relação à proposta do outro, né? A gente conhece a nós mesmos e também se faz entendido pelo outro. E aí a gente consegue apaziguar muitos conflitos. Quando eu namorava, né, o meu marido é melancólico e eu sou fleumática, né? Quando a gente namorava, o pessoal perguntava assim pra nós, vocês brigam? Não, a gente não briga. A gente não brigava. A gente nunca brigou, né? Mas espera aí, relacionamento que não briga, esse trem tá muito estranho, né? Mas era verdade, porque ele, como temperamento melancólico e eu fleumática, né? Dava ali algum conflito, ele saía para pensar e analisar, eu também. Então, a hora que tudo passava, já estava tudo ameno, Socorro. pronto, a gente não brigava. Resolvi. Resolvi. E acaba que até hoje é assim, né? É assim, às vezes na TPM eu acabo brigando sozinha, mas a gente quase não briga por causa disso.
né? Por causa Sim. desse movimento, da introversão, do aspecto frio do temperamento, tanto ele como eu, nós tendemos a pensar, analisar, diluir tudo para depois dar uma resposta. E aí, quando nós vamos dar essa resposta, a gente já vai conversar, já vai discutir, os ânimos já se exaltaram, então a gente consegue ter um convívio mais tranquilo. É claro que também tem um ponto negativo, né, nesse sentido, né? Porque, por exemplo, os dois gostam de ficar em casa. Os dois gostam de assistir televisão, ficar no sofá. Então, assim, se a gente não trabalha as características mais difíceis do temperamento, né? Os Sim. defeitos do temperamento, a gente acaba no movimento de acomodação. E aí é por isso que o temperamento, ele nos dá essa chave de compreensão, sabe? De olhar a pessoa e não querer colocar nela uma medida que é minha, né? Mas olhá-la tal como ela é. E aí a gente consegue se comunicar melhor, o relacionamento fica melhor também. E o relacionamento tem muito isso, de olhar o outro, perceber o outro, né? Não impor aquilo que é próprio na vida do outro. No início, inclusive, do meu relacionamento, bom, gente, eu sou a pessoa aqui sanguínea, quente, né? Expanda, e estou falando com pessoas de temperamentos frios, né? Mas ok. Eu sou uma pessoa que cresci num ambiente onde todo mundo era quente. Logo, se tinha alguma coisa errada, digamos assim, era tudo falado na hora. Às vezes subia tom de voz, né? Então você já imagina. E aí encontra um rapaz que ele é do temperamento frio. E na casa dele, as pessoas tendem a ter esse movimento, ainda que tenha alguns de temperamento quente, eles são mais introvertidos, eles não têm elevação de voz, tem um respeito assim lindo que eu acho, né? Mas enfim. E eu tinha Qual muito que é, essa melancólico questão. ou fleumático, Nelise? O meu O seu namorado? noivo é fleumático. Ah, maravilhoso. E, e aí no início, às vezes a gente tinha muitos empecilhos, né? E eu falava, eu queria que ele reagisse, mas a pessoa não reagia. Eu ficava grilada demais. E o sanguíneo, o colérico, tem uma questão de que quer que a pessoa reage, sabe? Quer que a pessoa responde na hora. Fala pra mim. E não respondia, né? Eu lembro uma vez que a gente sentou para ter uma DR, e aí eu falei, olha, é isso. O que você acha disso, né? Aí ele, não consigo pensar agora em nada. E o cara ia sincronizando. Seu áudio cortou, Annelise. É verdade. Na verdade, quem tem internet, né? Tá cortando, meu bem. Não, a gente não tá te ouvindo, Nelise. E ela sanguínea não vai conseguir parar de falar. É. Peraí. Acho que voltou. Olá. Tá voltando agora. Voltou? Tá voltando, é. Voltou. Desculpa, Ah, você gente. fala de novo? Fala de novo. A gente falou assim, Aonde que vixe, a eu gente não tá parei? ouvindo ela. Sanguínea não vai conseguir parar de falar mais. Foi depois de algum tempo que eu percebi, mas tudo bem. Você parou aqui pra gente na DR, né? Teve uma DR e você pedia pra ele falar, fala, e ele parou nessa parte. Entrou nisso? Em vez dele falar, ele colocava mais pra dentro, ficava mais quieto. Eu entrei assim numa preocupação, falei, mas, gente, como que a pessoa faz isso? Eu tô pedindo pra ela falar, eu tô de certa forma provocando para que a pessoa me fale, e ele ficava quieto olhando para mim. Eu olhei, mas beleza. Depois, né, aplicando temperamentos no relacionamento, pude compreender que é o movimento dele, que eu devia também um respeito a isso. Não é algo fácil de ser mudado, né? Implicava muita dedicação dele para conseguir falar, mas nunca vai ser da forma como para mim né? Da forma fácil que é para mim. Então, a gente tem que aprender a olhar o outro, respeitar o movimento, mas sempre também buscar alinhar, né? Porque, olha, já conversamos sobre isso, né?
eu preciso que você me fale mais as coisas. Eu vou cobrar menos também, né? Mas eu preciso desse movimento de vai e volta, é uma troca, né? E os relacionamentos, todos no geral, né? Tem muito disso, é uma troca para que ele sobreviva, né? Sim, sim. E aí, uma coisa que é importante a gente falar, né? Não tem temperamento bom e temperamento ruim, né? Não tem isso, né? Porque mesmo o fleumático, né? Como a Annelise acabou de falar, é aquele temperamento que quando a coisa está esquentando, ele tende realmente a colocar, né, pano mais quente ali, né, como diz o ditado, e dar uma apaziguada, né, na situação. Ou mesmo, né, essa capacidade deles de analisar melhor, né, sem ser tomado pela emoção, né, isso eu acho também muito interessante no temperamento fleumático, porque ele não é tomado, né, ele olha, ele observa, ele analisa, e depois ele vai emitir a opinião, né? Aqui em casa, Edjane, é ao contrário, né? Eu sou melancólica e ele que é o fleumático, né? Mas eu acho, nem vamos entrar nisso, mas eu acho que eu tenho um aporte um pouco seco, talvez, né? Porque eu ainda tenho essa coisa muito, às vezes, de querer uma ação, sabe? Né? De querer que aconteça, né, as coisas. Enfim. Então, a gente não pode entrar nessa, né, no relacionamento de cabo de guerra, né? Tem que, e quando a gente observa o temperamento, essa disputa ou essa eu tenho razão, né? Isso vai, aos poucos, vai se dissolvendo, né? Quando você tem essa percepção do outro, né? Percepção de si, né? Porque, não sei se vocês observam isso, às vezes você vai entrando numa, aí você para, hoje, né, que eu tenho conhecimento, eu falo, ai, eu tô sentindo isso, eu tô por causa disso, disso, então peraí, né? Deixa eu segurar aqui, né? Uhum. Eu- Exatamente. Pode falar, Ediane. Pode falar, não pode falar. Essa questão do cabo de guerra no relacionamento, né? Eu costumo dizer que muitas pessoas entram para o relacionamento como se estivesse jogando uma partida de tênis, né? Então eu vou jogar a bolinha para que o outro não pegue a bolinha, porque eu estou competindo com você. Então eu quero que você perca para eu ganhar. E, na verdade, nós precisamos enxergar o casamento como uma partida de frescobol. Aquele que eu vou jogar a bolinha para você pegar. Mesmo que essa bolinha saia um pouquinho tortinha e eu preciso correr atrás dessa bolinha para dar a tacada de novo para você, existe aí uma união dessa relação. Né? Então, eu paro de ficar enfrentando o meu parceiro, né, a minha parceira, tentar mostrar quem está sendo superior naquela relação, quem está querendo ganhar, né, essa partida, ali como se fosse uma partida de tênis, que quanto mais forte eu tá com a bolinha para você não pegar, mais eu estou me sobressaindo a você, e trazer essa relação para essa coisa do futebol, né, essa coisa mais leve, de que sim, o dia a dia vai ser complicado, as nossas diferenças vão acontecer, né, no dia a dia, mas eu estou jogando a bolinha para você e você está jogando a bolinha para mim e nós estamos juntos ganhando essa partida do nosso casamento. Né? Isso é a relação. Então, o casamento é sobre o outro. O quanto que eu me dedico a esse outro e quanto que esse outro se dedica a mim nessa partida. De vez em quando a gente vai desajustar, de vez em quando a bolinha vai cair e nós vamos precisar pegar aquela bolinha cheia de areia, né? Um frescobol ali na praia, cheia de areia, e vamos precisar limpar essa bolinha para continuar a nossa partida. Então, quanto mais a gente conhece
como a gente funciona nessa dinâmica das dificuldades e dos obstáculos do dia a dia, não só na relação, mas no contexto do trabalho, no contexto familiar, no contexto social, e que tudo isso reflete dentro da casa. Quanto mais a gente conhece esse movimento interno nosso, mais fácil fica mais leve, né? A dinâmica do relacionamento fica mais leve. Né? Então, é isso. E é interessante isso, porque a proposta do temperamento, ela nos dá essa compreensão de nós mesmos e do outro. Como a Andressa falou, né, a porta do amor, ela é para fora, ela é para o outro, ela não é para nós. E se a gente não se conhece ao ponto de fazer de verdade um processo de amadurecimento, eu sempre vou partir de um ponto onde um amor é um amor egoísta. Porque eu vou querer que o outro me dê amor da forma que eu quero, não da forma que ele pode me oferecer esse amor. O C.S. Lewis, ele fala que é preciso dar ao outro o que é devido a ele, não aquilo que eu quero. E aí, quando eu conheço de fato o temperamento, eu faço essa conexão dentro da proposta de um relacionamento. Porque hoje, infelizmente, o que acontece? Eu vou me relacionar com uma pessoa. Eu chego num ponto que, se ela não estiver retribuindo a mim da forma como eu gostaria, eu simplesmente pulo fora. E às vezes não é isso. Eu preciso fazer esse movimento de amadurecimento, esse movimento de compreensão, tanto de mim mesmo como do outro, para que eu consiga entender de verdade a dinâmica do amor. Porque o amor é para fora, é doar-se, é dar. E à medida com que eu dou, mais eu me preencho, né? Camões diz, né, que torna-se o amador na coisa amada. Então eu preciso amar primeiro, eu preciso dar esse passo primeiro, né? E às vezes não, né? Eu acredito que o temperamento é essa porta de entrada, né? Porque eu consigo entender a dinâmica do outro e trabalhar sobre ele a virtude da justiça, que é dar ou esperar dele aquilo que de fato ele tem e aquilo que de fato ele é. E aí a gente consegue manter um relacionamento pautado numa dinâmica de amor, de compreensão, de companheirismo. Sim. E a gente precisa do outro, né, para amar, para crescer, para amadurecer. Se a gente fica preso no que a gente quer, no que a gente é, muitas vezes vira essa questão do egoísmo que a Ediane traz, né? É voltar para si ou é voltar para o outro? Qual que é a nossa missão, né? Nossa missão é servir, então, que seja amando, que seja se entregando ao outro e buscando levar, de certa forma, a alegria, a felicidade. Alegria não, né? A felicidade da vida, né? Nós aqui como psicoterapeutas, terapeutas, queremos que o outro cresça, que o outro amadureça, e quantas pessoas estão espalhadas querendo que o outro cresça, né? E essa questão do relacionamento, estar aberto ao outro, é uma questão que nos ajuda muito ao crescimento. Aqui o Leandro colocou nos comentários que ele tem um certo ranço de temperamentos e passou, né? O Leandro é um amigo meu, então eu conheço, já conversei com ele sobre isso, né? E ele tinha essa questão por quê? Porque muitas pessoas falavam assim, meu temperamento é esse, eu sou assim, nasci assim, você é assim, e é isso, entende? Então, o nosso trabalho, na verdade, eu sei que eu sou assim, mas eu posso melhorar nisso, eu sei que eu sou assim, mas eu vou me esforçar para mudar em certos aspectos, né? Então, isso é muito importante para nós, como seres humanos, para amadurecermos, senão ficaremos sempre presos nesse egoísmo, de pensar que tudo é para mim, como eu quero, e que eu sou certo o tempo inteiro, né? Sim. Eu até falei disso, falei um pouquinho, né, sobre isso na nossa outra live, né, sobre o trabalho, sobre essa coisa do autoconhecimento, né? É tão difundida essa coisa do autoconhecimento que você tem que ir lá para o Himalaia, você tem que subir as montanhas de águas, não sei o quê, para você se conhecer, né? E, na verdade, o autoconhecimento acontece nas relações.
ali, ó, eu com o outro, dia a dia, né? E dentro da família, mais ainda, né? Quando você se casa, você tem filhos, né? Dentro da sua família de origem, são nas relações mesmo que a gente vai se entendendo, porque é a vida real, é a vida acontecendo, né? As situações vão acontecendo. E aí eu até costumo dizer, assim, às vezes até para paciente eu falo assim, calma, é como se fosse um jogo de tabuleiro. A gente dá avança 2 casas, às vezes a gente tem que voltar 3. Às vezes a gente cai ali na frente, você volta 3 casas, aí você tem que começar tudo de novo. E esse é o processo, né, de crescimento, de amadurecimento, né? Quantas vezes eu caio assim quando eu falei, nossa, mas precisava ter falado daquele jeito, né? Podia ter sido de outro jeito, porque o melancólico ele é meio essa coisa, né? Ele fica para dentro e aí quando sai muitas vezes sai de um jeito meio torto, né? Porque ele segura muito. Então, como não expande, né, vai retendo. Eu falo que é tipo uma panelinha de pressão, você fica ali, aquela coisa ali, né, tá lá, né? E aí, de repente, sai e sai esquisito, gente, sai esquisito. Sai grosseiro, sai meio patada, né? Sai E aquela aí, terra meio... e aí você fala assim, né? Sai uns tatu-bola do meio da terra. Aí você fala assim, pô, eu tava indo tão bem, né? Caí de novo aqui. Pô, tava Mas indo bem. a Lúcia colocou uma frase aqui muito legal que me chamou a atenção, né? Que é humilde reconhecer, né? E é corajoso mudar. Sim, Então, quando a gente reconhece que, opa, eu escorreguei, eu deixei com que o meu lado mais sombrinha, né, aquela coisa mais negra que tem em mim, sobressaísse ao que eu tenho de bom. E aí, reconhecer e mudar, né? E talvez pedir desculpa, talvez, enfim, tentar consertar aquele movimento, né? Então, é isso que o relacionamento pede a todo tempo, né, a todo dia. E pegando ali o ranço, né, do Leandro, né, o nome dele, o ponto maior é assim, o quanto que, não o quanto que o outro está disposto a mudar, mas o quanto que eu estou disposto a mudar. O quanto que eu adentro, né, o quanto que eu mergulho nessa ciência, nesse conhecimento, e eu tenho a coragem de mudar, para que os meus relacionamentos mudem também, né? Porque o que acontece na minha vida exterior, né, nas minhas relações, é um reflexo do que eu tenho dentro de mim. Então, se eu tenho dentro de mim, né, um olhar de humildade para reconhecer as minhas falhas, né, e a ação da coragem para mudar alguma coisa, isso afeta e transforma todas as nossas relações, né? As relações amorosas, familiares, do trabalho como um todo. Então, nesse ponto é o quanto que eu estou disposto a mudar. E no fundo, a gente não muda por nós, a gente muda pelo todo. E aqui eu quero trazer até um testemunho meu, né, de uma mudança que foi muito importante na minha vida, quando eu comecei a reconhecer quais eram as minhas partes ruins. O fleumático, ele traz muito a inércia, né? Ele tem uma tendência, né? A inércia, ele tem uma tendência à preguiça, ele tem uma tendência a fazer as coisas, mas fazer as coisas não querendo se afetar por aquelas coisas, né? Tudo que é muito difícil, existe uma tendência do fleumático ir devagar ou até mesmo desistir, né, Diane? E aí, eu fazendo a minha reflexão, né, dentro do meu casamento, eu fui percebendo o quanto que eu estava me deixando de cuidar de mim.
da minha saúde, em primeiro lugar, e da minha, né, e da minha beleza, né, e do meu bem-estar para manter ali a minha relação saudável. Foi quando eu decidi, no ano passado, começar uma atividade física. Porque eu comecei a pensar nesse movimento de eu preciso de alguma coisa que me force, que seja doído, que eu faça todos os dias, para ter essa constância, para matar essa coisa preguiçosa que tem dentro de mim. Então, eu descobri essa via. Cada um vai descobrir a sua via, dentro daquilo que identificar que é o seu lado mais negativo. E, para mim, é muito sofrido acordar todos os dias às 6 horas da manhã para fazer atividade física. É muito sofrido. É um esforço, né? Eu costumo né, dizer, é um esforço assim, meu Deus, eu não sei nem, eu não consigo nem medir, né? Porque é tão dolorido. Mas o que eu faço? Né, você me entende, Lidiane? Eu faço, eu vou, eu tiro a fotinho, eu posto. Por quê? Porque é constância, né? Eu tô provando para mim, em primeiro lugar, todos os dias que eu tô fazendo. E, consequentemente, o que acontece? A minha autoestima melhora, né? O meu humor melhora. Eu comigo melhora. A minha relação com meu marido melhorou. A minha relação com o meu trabalho melhorou. Por quê? Eu me sinto mais disposta para o trabalho, né? Eu quero fazer mais. Então, eu falo, se eu posso, se eu consigo, todos os dias, levantar 6 horas da manhã para fazer atividade física, eu consigo ir um pouquinho mais no meu estudo. Eu consigo ir um pouquinho mais na minha relação, né? Eu consigo um pouquinho. E é isso. Sim. Você vai matando ali, você vai substituindo aquilo que você enxerga de negativo por coisas positivas, né? Então, o que é negativo também é positivo, porque você tem a oportunidade de mudar ali, né? Então, é muito Sim. importante a gente identificar, né, esse lado mais negativo nosso, porque é aí, nesse negativo, que mora a sua transformação. É Eu acho que mais... dar o alimento, né? Assim, né? Para coisa boa, para que ela, né? Sobressaia, né? Sobressaia. Exatamente. Então, é reconhecer na humildade, como a Lúcia colocou, e ter a coragem de mudar. Porque, gente, ter a coragem todo dia não é fácil. Para tudo. Então, dentro do temperamento de cada um, né? A gente vai falar depois como que vocês podem descobrir isso. É uma forma de usar esse lado negativo para transformar suas relações. Você com você, Sim. né? A sua relação consigo e a relação com o outro. Né? E é interessante isso, porque esse processo de reconhecer, eu acho que é o mais difícil. Foi para mim, porque até então, quando eu não conhecia os temperamentos, eu sabia que tinha algo em mim que não era normal. Porque acaba que a gente se compara demais, né? Com algum amigo, com algum familiar. E aí você fala assim, mas gente, tá demais em mim. E aí quando eu conheci o meu temperamento, aí eu pude respirar tranquilo e falar assim, ah, agora eu entendi, não é? E aí a gente usa aquilo que é bom, potencializa, e aquilo que é ruim a gente transforma. Mas até o passo de fazer esse reconhecimento é muito difícil. Porque toda mudança, ela gera um esforço e ela gera um sofrimento. Mas é isso que a Andressa falou. Se eu começo a me desafiar aos poucos, eu vou vendo que ali é possível, a gente vai conseguindo fazer esse movimento. E aí a gente vai trazendo para a nossa vida esse peso de sentido que a gente tanto busca. É fácil levantar cedo para fazer academia, fazer atividade física? Não, não é. Mas é importante, vai melhorar o relacionamento, vai melhorar essa disposição comigo mesmo? Vai. Então, mesmo não querendo, eu faço um esforço, porque depois eu entendo os benefícios disso. Né? Sim. É fácil? Não, de jeito nenhum, a gente sabe que não é. Mas é algo que é necessário para que a gente possa atingir esse potencial que nós temos, né? É igual a semente. Você olha para uma semente de laranja, coloca ela em cima da mesa, ela vai permanecer lá do mesmo jeito. A gente sabe que ela tem um potencial de vir a ser uma árvore frondorosa, frutífera, mas se ela não for colocada na terra, ela não vai dar frutos. E quando ela é colocada na terra, ela precisa morrer
para brotar, para germinar, não é? E aí nós também somos assim. Quando a gente faz esse processo de reconhecimento, quando a gente faz esse exercício de confissão, a gente consegue morrer para essa situação e consegue permitir vir à tona esse potencial que a gente carrega. E é uma construção diária. Porque um dia eu vou estar disposta a levantar, eu vou levantar e no outro dia, ai meu Deus, que difícil. Quem mas dirá o sanguíneo? Me dispôs. Fala aí do sanguíneo, Annelise. Do sanguíneo, Annelise. O que você já mudou pelo seu relacionamento? Nossa, não, mas já muitas conquistas, né? Eu me tornei uma pessoa mais organizada, busco criar metas pequenas e possíveis diante das coisas, pondero mais as situações antes de dizer um sim ou um não, né? Porque às vezes queria dizer tudo sim e atropelava-me, né? E acumulava, então tem muitas dessas coisinhas assim que acabam nos afetando. Vocês estão falando da educação, da atividade física, né? E de fato é super importante, mas ainda há inconstância no meu ser, uma inconstância muito grande. E que eu vejo quanto que isso me prejudica, né? Por exemplo, eu preciso de uma rotina. Se eu não tenho uma rotina, eu amoleço, eu me perco, eu me desestruturo, no meu caso, né? Então, o estabelecimento de uma rotina, como que é importante, por exemplo, para uma pessoa sanguínea, na educação dos filhos, o sanguíneo que geralmente gosta de mais diversão, de estar no relacionamento, de se envolver, né? Tem mais dificuldade de impor uma certa disciplina, educar nesse sentido uma criança, né? Então, é importante fazer esses processos, principalmente, por exemplo, no caso de uma criança, a gente não está para ser amigo dos filhos, né? Estão para ser educados. Então, assumir o papel que convém também diante de cada situação é importante, né? Sim. Eu queria falar um pouquinho do colérico, que a Dessa começou falando lá no comecinho, né? No início, que ela falou de várias características, né? De ser essa pessoa que quer debater, né? Que às vezes tem uma tendência, uma inclinação a ser mais intransigente, mais encrenqueiro, às vezes, né? Mas o colérico também ele é um grande realizador, né? Então, por isso que a Dessa falou, olha, deu muito certo aqui, porque enquanto eu estou pensando, às vezes, com uma certa... Ai, tô até só de pensar, eu já fico cansada para realizar aquele negócio. O colérico, né? Ele vai lá e ele faz e resolve a situação, né? Então, o colérico ele se movimenta pelos bens árduos também, né? Por aquelas coisas que são mais difíceis até. Então, assim, ele se move muito também pelos desafios, né? Não sei se você percebe isso, Dessa, na convivência, assim. Ele é um bom líder, né? Um bom líder também, né? Se ele estiver bem ordenado, né? Porque se ele não tiver ordenado, ele meio que acaba com a equipe, porque, imagine, né? Tem pessoas de todos os tipos, né? Nem todo mundo acompanha, né? O colérico, né? Então, sabendo, né, dessa inclinação e se trabalhando, ele consegue realmente carregar muito bem, assim, né? Direcionar, né? Carrega o time nas costas e defende, né? Defende esse time, né? Porque ele está defendendo ali os ideais dele, né? Enfim, é bem isso mesmo, né? Quando bem ordenado. Aqui... Pode falar, Liz. Aqui no caso, o Gu, ele joga futebol, né? Goleiro, tudo. Então, para ele é um grande... É ali que ele trabalha todo esse lado colérico dele, vai ordenando, né? Então, quando eu descobri a questão dos temperamentos, eu até falei para ele, eu tinha dúvida, né? Entre colérico e sanguíneo, né? Mas quando eu vi batendo na mesa, eu falei, ai, colérico. Bateu na mesa, travasou, eu falei, opa, não, colérico.
O sanguíneo ele tem uma característica que eu acho interessante no sentido de ele sempre quer tentar agradar, né? É uma pessoa geralmente voltada para as relações. Então, por exemplo, com um sanguíneo com um fleumático, tem que ter um certo cuidado de tratar as relações muito superficiais, porque o fleumático evita entrar em choque, digamos assim. E o sanguíneo é uma pessoa mais superficial por si. Então, há questões que precisam ser revistas diante de um relacionamento dessa forma, né? O sanguíneo com o melancólico, um tem que entender, por exemplo, que o sanguíneo não vai buscar uma perfeição talvez tão intensamente como o melancólico vai procurar. E um tem que buscar respeitar o outro nesse sentido, de que são pessoas diferentes de fato, né? O sanguíneo colérico, eu imagino uma explosão em cima de explosão, na verdade. Eu não conheço nenhum relacionamento desse, mas deve ser algo interessante, viu? É verdade, é verdade. É verdade. E tem uma característica muito legal que eu acho do colérico, né, que eu vejo aqui, é essa coisa do buscar ser muito correto, né? Essa coisa da justiça. O colérico tem muito isso, né? E de fazer as coisas extremamente corretas. Que é uma coisa que eu preciso me segurar nessa relação, porque, né, então, por exemplo, eu mudei recentemente, então, na hora de pôr as cortinas, né, vida real aqui, né, gente, vida real, na hora de pôr as cortinas, pega o metro e mede milimetricamente, que eu falo, gente, mas se passar 1 centímetro a mais, não vai fazer diferença. Isso na minha cabeça, né? Porque eu já sei que faz diferença para ele, eu falo assim, meu Deus. Aí eu dou meia volta, eu falo, daqui a pouco eu volto. Porque isso, né, é tão perfeito que no fleumático você fala, mas não precisa de tudo isso, né? Pode ser mais leve o negócio. E é muito interessante, né? Porque se você não conhece, não percebe essa nuance, você simplesmente briga. Mas por quê? Não precisa, né? Vamos logo, pra gente terminar logo, não sei o que. Sabe essa coisa assim do dia a dia mesmo de casal? Então, quando a gente conhece, aí você respira, né? Então, é muito legal isso. A gente estava falando ali um pouquinho antes, né, em relação ao amor, ao outro, né, a sair do egoísmo e olhar, né, pro outro. Eu até separei um trechinho aqui do livro do Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor, que tem um trechinho que ele fala assim sobre isso, né? Ele diz assim, né, que o amor, ele une razão e emoção. E que implica num ato de vontade, né? E que requer muita disciplina também no relacionamento, né? Então, além, ele fala, de reconhecer a necessidade de crescimento pessoal, né? Então, você precisa reconhecer que você tem que amadurecer, que você tem que crescer, que você precisa melhorar, né? Que foi até o que a Lúcia falou antes, ter essa humildade, né? Para partir, né, para a ação, né? E que por a gente ter uma necessidade emocional básica, né, de ser amado por outra pessoa, né, um amor que brota da razão e da opção, ele fala, e não do instinto, né? Tudo que é pelo instinto, ele fala que não é amor, né? O amor é um ato da vontade, da razão, né, da opção. Então, assim, é decisão mesmo, né? Você decidir diariamente, né, amar aquela pessoa, estar com aquela pessoa, olhar para as inclinações do temperamento e falar, são inclinações, podem ser melhoradas, né? Como eu posso ajudar nesse sentido, né? Ter esse olhar mesmo cuidadoso e amoroso, né, para o outro. Eu acho que essa é a grande questão. E reconhecer, né, que a gente não é a última Coca-Cola do deserto, né? Vamos combinar, né? Que a gente é cheio de defeitos.
né? Cheio de coisas, de lacunas, assim, né? Para solucionar também, para melhorar, para trabalhar, para amadurecer, né? A partir do momento que você olha para isso, né? Você vai ter um olhar mais caridoso, né? Para qualquer outra pessoa que seja, né? Porque Sim. se você avançou 2 casas, 3 casas, né? Você teve algumas oportunidades ali que te fizeram avançar, né? E talvez o outro ainda não tenha tido, né? E Mas é possível também. de vez em quando, quando a gente abre aquelas caixinhas de perguntas no Instagram, o pessoal pergunta, né? Temperamento tal dá certo com temperamento tal? Não é? Geralmente é assim. É, todo temperamento pode dar certo, pode dar errado também, no sentido de que o que vai dar certo são pessoas maduras. E é por isso que nós precisamos entender a dinâmica do temperamento, para que nós Sim, possamos nos colocar num caminho de evolução, num caminho de amadurecimento. Porque aí a gente não vai olhar para as tendências ruins, né? A gente vai trabalhar aquilo que é bom e compreendendo a outra pessoa a partir da dinâmica dela mesmo. Reforça em nós um trabalho em cada temperamento, né? No temperamento de cada pessoa, a partir da virtude da paciência. Né? Porque, por exemplo, se eu sou casada com um moço colérico, eu sei que ele é colérico, eu sei que ele se irrita facilmente, eu sei que em algum momento do trabalho ele está irritado, ele vai chegar em casa, não é por causa de mim, é por causa do trabalho. E eu vou precisar fazer um exercício de paciência para poder não trazer para ele à tona algumas dificuldades naquele momento, esperar ele se acalmar, não levar para o pessoal, para que depois a gente tenha um diálogo e a partir desse diálogo a gente consiga resolver aquilo que precisa ser resolvido. Né? sim. Conviver com sanguíneo é bom? É ótimo conviver com sanguíneo. Maravilhoso! Mas é um exercício difícil também. Por Também. quê? Porque o sanguíneo, ele tende um pouquinho a essa questão da superficialidade, da expansão. E às vezes isso demais, se for um temperamento frio, né? Se o cônjuge for um temperamento frio, às vezes isso acaba chocando demais, porque um tá alegre demais e o outro passivo demais. E aí precisa de um exercício de paciência, por quê? Para entender que o sanguíneo ele precisa falar, ele tem essa necessidade de expandir, de ser ouvido, né? É tão bom quando o sanguíneo encontra alguém que ouve ele nos mínimos detalhes, né, Annelise? Sim. E tem essa paciência de compreender essa dinâmica, né? Ó, com o melancólico, precisa de um exercício de paciência no sentido da rigidez, porque ele é metódico, ele é todo certinho, né? Quer as coisas assim, ó, milimetricamente estabelecidas. Então, a pessoa, né, o cônjuge ou a pessoa da relação tem que ter paciência para entender que isso é importante para ele, né? Vai ter alguns momentos que ele vai precisar ficar sozinho, né? E isso foi uma dificuldade que teve aqui em casa, porque, meu bem, o que você está pensando? Nada. Não, mas não é possível, você não está pensando nada. Mas não é possível, entende? Porque ele precisa, às vezes, desses momentos de solidão, para ele poder compreender as coisas, analisar, refletir. E às vezes a pessoa que está do lado vai precisar ter paciência para poder lidar com isso, porque é uma dinâmica dele. Ele precisa vir para fora, mas é uma dinâmica que é dele. E a gente vai precisar entender. E com o fleumático, um exercício de paciência com a indiferença. Porque ele, às vezes, apresenta essa indiferença com as pessoas, com o problema das pessoas, né? O tal do sei. E às vezes ele vai aprofundar da forma como a outra pessoa ela precisa e ela gostaria também, né? E parece que ele faz isso de uma forma voluntária, assim, por querer. E na verdade não é. É uma tendência que nós carregamos, né? E aí a pessoa também tem que ter paciência, por quê? Porque precisa sair desses momentos e precisa trabalhar essa dinâmica da escuta, mais atenta, do estar ali de verdade, né? Do se preocupar com o outro, né? Sim. E aí, A quando Lúcia. a gente compreende isso... Ah, desculpa, Magali. Quando Não, a gente pode terminar, compreende desculpa. isso,
faz uma diferença enorme na nossa vida, porque a gente consegue compreender o outro tal como ele é. Não é da forma que eu quero que ele seja, é da forma que ele é. E aí, o que trata é uma personalidade madura. Então, por exemplo, se eu tenho essa compreensão dentro da dinâmica do relacionamento, eu consigo puxar o meu esposo, o meu namorado, para também viver esse processo de maturidade. Mas se Sim, eu fico ali apontando os defeitos, eu fico brigando, eu fico questionando, às vezes a gente fica sempre no mesmo movimento e os dois não amadurecem. sim. E a Lúcia escreveu aqui, né, que o relacionamento é caminho de santificação, né, que o caminho para o céu é trabalhoso, né. Então, assim, é dentro mesmo da família, né, da própria família, né, dentro do seu relacionamento, do seu casamento, né, que você vai poder se trabalhar sempre mais, né, porque dentro da família, geralmente, não há as máscaras, né? As personas, né, que a gente usa no trabalho, no convívio com pessoas, com amigos, né? Então a gente vai tendo aí para cada coisa da nossa vida uma persona, né, que você se veste, né, e se coloca para desempenhar aquele papel, né? E dentro da família, nem não, né? Você tem o É papel onde a ali da gente se mãe, o revela, né? papel é onde a gente se revela, exatamente, Annelise. Né? É onde a gente se revela, né? E por isso que a gente brinca, às vezes, eu falo isso, né? As pessoas, ai, nossa, você é tão calma, você é um doce. Eu falei, vai lá em casa, pergunta lá. Lá você vai saber direitinho como é, né? Porque a minha persona do social ali, do convívio, Não, né? Não que eu seja falsa, não é isso, mas a gente dá uma polida, né? Todo mundo faz Sim, isso. Você dá uma todo mundo. polida ali, né? Uhum. E dentro de casa realmente é onde a gente se revela, onde as nossas fragilidades, né? A nossa vulnerabilidade é onde ela se coloca mesmo, né? E o quanto é gostoso, né? Quanto é bom você ter a sua vulnerabilidade acolhida, né? Pelo outro. É um ponto, olha, eu preciso melhorar isso aqui. O outro, ele te aponta muitas vezes que você precisa melhorar. E se você tá com a personalidade mais amadurecida, né, como a Edjane, né, enfatizou, você recebe isso de uma maneira mais humilde, mais tranquila, e você fala, bom, de fato. Nem sempre a gente sabe como fazer, às vezes a gente precisa de ajuda, né? E Uhum. o nosso e-book está aí para isso, né? Para Isso. auxiliar nesse processo, né? Foi esse o nosso intuito, né? De trazer esse conceito, essa ciência numa linguagem bem acessível, né? Para que as pessoas pudessem realmente ler e se encontrar ali, né? Se identificar, ter um caminho, né? E a gente se preocupou, inclusive, de colocar situações, né? Para que a pessoa se enxergue, né? Situações da vida cotidiana, para que a pessoa possa se enxergar ali também, né? O que mais, Perfeito. meninas? Acho que é isso, né? É, No e-book, as pessoas, né, quem está assistindo a gente, já está disponível lá no link da bio e pode acessar e adentrar esse universo de autoconhecimento, para melhorar as relações, né, melhorar a sua relação consigo mesma, com o seu, né, o seu parceiro, a sua parceira, a sua família, os seus filhos. Eu quero só fechar aqui um ponto que a Edjane trouxe, né, que é a questão da indiferença, que para mim houve uma transformação na minha relação com a minha filha. Né? Hoje eu tenho uma filha de 15 anos que vive, né, tá vivendo esse movimento da adolescência, nesse movimento, né, desse despertar para a vida adulta, e que me traz as questões, né, aquilo que é dolorido para ela, e que para mim não dói. Que uhum, para mim não dói.
Então, eu percebi o quanto que esse meu lado indiferente, que a Diane colocou perfeitamente, estava, assim, fazendo com que a minha relação com a minha filha não encaixasse esse laço, né? Esse laço de mãe e filha. Então, quando hoje ela traz a questão dela, eu simplesmente paro para ouvir e me colocar à disposição dela. Eu sei que aquilo para mim não faz nenhum sentido, mas para ela faz todo sentido. E é como a Maga falou, isto é amar o outro, né? Amar o outro é se doar, né? É fazer pelo outro. Então, isso mudou completamente o meu olhar sobre o relacionamento com a minha filha adolescente dentro de casa. Olha. E é muito lindo isso, gente. É muito lindo quando a gente consegue entender o nosso lado, né, mais negro, quando a gente tem a humildade de reconhecer esse lado que é negativo, né, quando a gente reconhece as nossas potências e a gente coloca isso no mundo, em ações para melhorar mesmo a nossa vida cotidiana. Então, é isso que eu queria deixar aqui como uma grande mensagem de transformação, né? Cada uma de nós trouxe aqui os nossos movimentos internos de transformação. Nada melhor do que os exemplos da nossa vida mesmo, né? Para transformar. Sim. Essa proposta do amor, ele tem um fator transformador, né? Porque o amor verdadeiro, ele impele o amado a amar. Não é? E aí, quando você faz isso que a Dessa falou, né? Você reconhece isso e você se coloca à disposição do outro, gera todo esse movimento, não é? E aí, essa transformação do amor acontece na dinâmica da família. É bonito demais, gente. Quanto mais a gente conhece, mais a gente ama, né? Esse processo de autoconhecimento, ele precisa se dar por essa via. Porque aí a gente consegue, né? Trazer para nós à tona essa realidade e mesmo assim ainda se colocar a serviço na dinâmica do outro. Ai, que lindo! E é isso mesmo. Nelise vai casar, demais, né, Nelise? Vai casar! Nelise vai casar, né, Nelise? Semana que vem, gente do céu, só as correrias, mas tá bom. Uma delícia. Que linda, que linda. Muito bom. Muito bom, muito bom. Gente, eu queria deixar, assim, para quem está nos assistindo, o link para a compra do e-book está na bio de cada uma de nós aqui, né? Em cada perfil. Só eu que não, aí vocês podem me procurar no direct. Não. Isso, procura a Nelise no direct que ela manda o link, né, para compra. Ficou muito bonito, foi o Felipe Magalhães que fez a arte, né, nosso colega. A linguagem, como eu já disse, tá muito fácil, muito acessível, né, e não é por nada não, assim... Bem gostoso, assim, de ler, né? Gostoso de ler. Bem deliciosa, você senta, lê, desfruta. Não. Verdade. Dr. Pacheco fez um prefácio lindo, né, trazendo para a gente toda a parte histórica, né, da ciência dos temperamentos, da medicina, né. Então, assim, realmente ficou muito bonito. Não é porque a gente está aqui, né, falando dele, não, mas, assim, é um conhecimento que vale a pena ter. Né, vale por toda essa transformação que traz para a nossa vida, né, em todos os âmbitos da nossa vida, em todos os relacionamentos. Né, por isso que a gente começou a semana falando dele na psicoterapia, depois no trabalho, na educação dos filhos, e hoje a gente falando dos relacionamentos. Né. Então, vale a pena, invista, né, no seu relacionamento, né, os que vão se casar, os que já estão casados, né, tem tantas pessoas em sofrimento, né, e às vezes é alguma coisa muito simples, né, de se resolver, né, basta realmente estar aberto. Meninas, obrigada pela disponibilidade, né, desses corações aqui, né, comigo, esse encontro gostoso. Obrigada, Maga, sempre um prazer estar junto com vocês. Gostoso, gente. Um beijo. Nem parece Obrigada, trabalho. pessoal.
Obrigada a todo mundo que nos acompanhou aqui. Um beijo para todos. Boa noite. Beijão. Boa Boa noite. Tchau, noite. tchau. Tchau, Tchau, tchau. amor. Tchau.